Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, mais uma live minha, mais um vídeo. Alô, Saber Mais Direito, grande Dalmo, meu amigo Dalmo do Saber Mais Direito, advogado, professor. Tamo junto aí, Dalmo, seja bem-vindo. Galera, acabei de chegar do plantão, cheguei do plantão agora, tô até ainda com roupa social, mas quero passar um treino insano pra vocês. Estão afim? Vamos que vamos? Quem que tá afim aí? Estão na pegada? Bora? Tô no ritmo, tô acelerado, vou passar o trator. Quero convidar vocês para mais um treino insano, matérias importantíssimas que já foram cobradas em provas de direito penal, de vários concursos, Ministério Público, delegado de polícia, então vale a pena anotar e memorizar. Coculpabilidade e coculpabilidades avessas. Ô Pedrão, meu irmão mais velho, grande Pedro Barreto, um prazer tê-lo aqui na live, Pedrão. PB é fera, tamo junto, PB, tamo junto. Grande Pedro Barreto, prestigiando aí a minha live, é um prazer, mestre, tê-lo aqui. Você, Dalmo. Quem não segue o PB ainda, ele é o cara, dá aula de constitucional, dá aula de tributário, dá aula de civil, dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Tamo junto, mestre. Valeu pelos elogios aí. E parabéns no seu periscope, hein? Tá bombando. Tá bombando o periscope do professor PB. Tamo junto, PB. Parabéns de novo. Bora seguir o PB também. Então, galera, vamos passar o trator. Coculpabilidade e coculpabilidade às avessas. Esse é o tema de hoje. Vamos convidar os seguidores antes? Vamos convidar os seguidores de vocês, porque a live de hoje é especial, tá? Então eu quero que vocês convidem os seguidores, chamem as pessoas que seguem vocês, vão mandar ver o dedo na tela do celular, quero ver os corações subindo, e vamos compartilhar também, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, compartilhem nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, compartilhem que o tema de hoje é imperdível. Eu vou esperar um pouquinho vocês compartilharem e aí eu já começo, tá bom? Vamos compartilhar então. Bora compartilhar? Isso, maravilha. Então vamos lá. Compartilharam, vamos que vamos. Convidaram. Então agora a gente vai. Bom, então o tema de hoje é coculpabilidade e coculpabilidade às avessas. Dois termos que já despencaram nos concursos públicos, notadamente nas carreiras jurídicas. Ministério Público, magistratura, delegado de polícia, são temas essenciais. Eu vou começar pela coculpabilidade. O que vem a ser a coculpabilidade? Pessoal, esse termo foi usado pelo professor Zaffaroni, o mestre jurista argentino Zaffaroni. O professor Zaffaroni usa esse termo, coculpabilidade, para se referir às pessoas, aos agentes que delinquem em razão da falta de autodeterminação, em razão da autodeterminação deles estar viciada, em razão deles terem a autodeterminação diminuída. Então o professor Zaffaroni fala assim: os agentes, as pessoas, elas trabalham com a autodeterminação. Elas trabalham com o consentimento, com a consciência em relação aos seus atos. Elas trabalham com o livre-arbítrio. Só que essa autodeterminação, em razão de algumas circunstâncias, ela pode ser abalada, ela pode sofrer influências. E, em razão disso, a autodeterminação delas é diminuída, é mitigada. E o que causa a mitigação dessa autodeterminação? São as condições sociais. As condições sociais desfavoráveis. O professor Zaffaroni fala que o princípio da isonomia não é observado na sociedade. Nós sabemos que o abismo que separa pobres e ricos é imenso e essa desigualdade social acaba afetando as pessoas menos favorecidas. E por afetar essas pessoas, elas acabam delinquindo. Ou seja, a criminalidade, na visão da coculpabilidade, ela está diretamente ligada às condições sociais desfavoráveis.
essas pessoas pobres, por não terem muitas condições sociais, por viverem na pele a desigualdade, elas têm uma tendência maior a delinquir. Então é mais fácil elas delinquirem, em razão da falta de condições sociais adequadas. Aí o professor Zaffaroni fala assim: ora, se o Estado não consegue oferecer a todas as pessoas condições adequadas, o Estado tem uma parcela de culpa em relação aos crimes que são cometidos pelos menos favorecidos. Então o professor Zaffaroni trabalha com a co-culpabilidade. Co-culpabilidade nada mais é que a divisão da responsabilidade. Por isso que tem o co-culpabilidade. Nós trabalhamos com a divisão da responsabilidade. O agente que delinquiu, que é pobre, que não teve condições sociais ideais, ele tem a sua parcela de responsabilidade. Só que o Estado também deve assumir uma parcela dessa responsabilidade. Por isso que é co-culpabilidade. O professor Zaffaroni fala: se é assim, nada mais justo que atenuar a pena do agente. Vamos atenuar a pena do agente, porque o Estado também é responsável. Não é correto o agente assumir toda a culpa do crime. Ora, se ele for levado a delinquir em razão da falta de condições sociais, é mais correto o Estado assumir a parcela dessa culpa. Porque cabe ao Estado oferecer condições sociais boas aos indivíduos. Se o Estado não oferece isso, ele deve arcar com a sua responsabilidade. Então, na hora de punir o agente, vamos puni-lo, mas vamos diminuir a pena dele, vamos abrandá-la. E esse abrandamento tem a ver, está ligado à parcela de responsabilidade do Estado. Professor, a doutrina aceita a co-culpabilidade? Há divergências. O professor Zaffaroni defende, ele trabalha com essa teoria. Ele criou essa teoria, ele cita na obra dele essa teoria. O professor Zaffaroni defende. Entretanto, contudo, não são todos os juristas que são adeptos da co-culpabilidade. O professor Nutti, por exemplo, é contra a co-culpabilidade. O professor Nutti alega que não é correto, pessoal, diminuir a responsabilidade do agente com base nas condições sociais favoráveis, porque nós precisamos levar em conta o livre-arbítrio do agente. Então há divergência na doutrina em relação à aceitação da co-culpabilidade. Professor, e os tribunais? Qual a visão dos tribunais em relação à co-culpabilidade? O STJ já analisou esse tema. Para o STJ não é possível aplicar no Brasil a co-culpabilidade. O STJ falou não. Não é possível aplicar a co-culpabilidade. Não é correto, não é adequado à nossa realidade e à nossa legislação. Visão do STJ. O Supremo não vi ainda se manifestando. Mas o que prevalece na jurisprudência é a não aceitação da co-culpabilidade. Mas, importante, há precedente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJ de Minas Gerais já aplicou a co-culpabilidade para diminuir a pena do agente. Professor, qual seria o fundamento no Código Penal para aplicar a co-culpabilidade? O professor Zaffaroni fala que o fundamento pode ser o artigo 66, atenuante nominada. Lá no artigo 66, nós temos, pessoal, uma atenuante inominada. Já viram a atenuante nominada? Então, para os adeptos, para os defensores da teoria da co-culpabilidade, é possível diminuir a pena do agente com base no artigo 66, que fala da atenuante nominada. Esse artigo permite ao juiz considerar outras atenuantes não previstas expressamente no Código Penal. Ora, como a co-culpabilidade não está prevista de forma expressa no Código Penal, com base no 66, o juiz pode reconhecê-la. E o TJ de Minas Gerais já aplicou esse entendimento. Tá bom? Então, essa é a síntese em relação à co-culpabilidade. Quem criou? Zaffaroni. O que defende?
o Estado deve assumir uma parcela da culpa do agente, porque o Estado não foi capaz de oferecer a ele condições sociais favoráveis. E como ele enfrentou problemas sociais, ele teve uma tendência maior a delinquir. Logo, o Estado deve assumir uma parcela dessa responsabilidade. Aplicação. Quem defende? Artigo 66 do Código Penal, atenuante inominada. Doutrina, há divergências. Nutti fala que não é aplicável. Zaffaroni defende que sim. STJ não aplicou. TJ de Minas já aplicou. Esse é o resumo, tá bom? Vamos partir agora então para coculpabilidade às avessas. Coculpabilidade às avessas. A coculpabilidade das avessas, ela possui dois enfoques. Basicamente dois enfoques. Primeiro, defende-se que o direito penal ele possui uma seletividade. Então, o primeiro enfoque da coculpabilidade às avessas trata da seletividade do direito penal. É uma visão crítica em relação ao direito penal. Os defensores da coculpabilidade às avessas alegam que o direito penal é seletivo. Ele prende, ele pune, ele condena mais pobres. Se nós analisarmos os processos penais, são mulheres pobres, são homens pobres, são drogados, são viciados, são negros, são prostitutas, enfim. Essa visão crítica é a primeira vertente da coculpabilidade às avessas. Diz que o direito penal possui seletividade. Ele tem uma tendência de incidir, de punir os mais pobres, os menos favorecidos. Vejam, é uma visão consentânea com a nossa realidade. Até há pouco tempo, a lei das contravenções penais punia a mendicância. Havia naquela lei a punição em relação à mendicância. Vejam que absurdo! Em 2009, houve a revocação desse tipo penal. Mas até 2009, nós puníamos a mendicância. E a mendicância incide sobre quem? Sobre os pobres, não incide sobre os ricos. Então essa visão da seletividade do direito penal, ela é adequada à nossa realidade, na minha visão. É um entendimento crítico que merece reflexão, que merece mais atenção, porque o direito penal, sem dúvida, incide sobre os menos favorecidos. Essa é a primeira visão da coculpabilidade às avessas. Há a segunda visão, a segunda vertente, que defende o seguinte: ora, se os mais pobres, por não terem condições sociais favoráveis, são levados a delinquir e por esse motivo devem receber uma pena mais branda, quando o rico vem a delinquir, ele deve receber uma pena mais grave. Vejam, as avessas, é ao contrário. Se o pobre delinquiu porque é pobre, porque não teve oportunidades, ele merece uma pena menor. O rico que teve oportunidades, que não precisa delinquir, se delinquiu, ele merece uma pena mais grave. Vejam, é uma coculpabilidade ao contrário. Por isso que as avessas. Ora, os crimes de colarinho branco, praticados por políticos, praticados por empresários, qual que é o fundamento desses crimes? Qual que é o fundamento? Se essas pessoas são bilionárias, se essas pessoas têm poder econômico, se elas têm poder político, se elas não estão passando fome, se elas estudaram nos melhores colégios, por que elas vêm a delinquir? Qual que é o fundamento? Não há explicação. É por vaidade, é por ambição, é por falta de freios morais. Se essas pessoas privilegiadas delinquem, se elas violam o ordenamento jurídico, com muito mais razão, elas devem ser punidas. Punidas de uma forma exemplar, punidas com mais rigor. Essa é a segunda vertente da coculpabilidade às avessas. Vou abrir um parênteses aqui, ó. No Brasil, ocorre a punição com mais rigor em relação aos crimes de colarinho branco? Na minha visão, não ocorre. Muito pelo contrário, ocorre um abrandamento. É um tipo de coculpabilidade não aplicado aos pobres, mas aos mais favorecidos. Querem um exemplo? Insignificância nos crimes tributários. 10 mil, 20 mil,
há divergências, mas vejam, valor alto, elevado para aplicar insignificância. Os crimes, pessoal, envolvendo tributos, a extinção da punibilidade pode ser obtida com o pagamento do tributo. Esses favores que o legislador concede às pessoas mais ricas, às pessoas mais favorecidas, está em conformidade com os princípios do direito penal? Pergunto a vocês. Então, vejam, no Brasil, esse é o nosso cenário atual. No lugar de punir com mais rigor os mais favorecidos, parece que nós estamos abrandando o tratamento penal, concedendo benefícios, aumentando o limite da insignificância nos crimes tributários, permitindo a extinção da punibilidade nos crimes tributários também, quando há o pagamento do tributo. Então vejam, o tratamento é mais privilegiado. Entenderam? Então fica essa reflexão para vocês em relação a essa segunda vertente da coculpabilidade às avessas. E aí a pergunta que vem agora, a coculpabilidade às avessas, essa visão de punir com mais rigor quem pratica crime de colarinho branco, quem pratica crimes que são praticados por pessoas mais privilegiadas, por ricos, por empresários. Eu posso também fazer igual eu faço na coculpabilidade? Eu posso agravar a pena? Na coculpabilidade eu falei que é possível aplicar atenuante nominada, do artigo 66. E na coculpabilidade às avessas, eu posso agravar a pena do rico sem vergonha que foi lá e delinquiu? Eu posso agravar a pena dele? Eu posso seguir o raciocínio da coculpabilidade? A resposta é não. Por dois motivos básicos, elementares. Primeiro, não há esse tipo de agravante no Código Penal. Não há esse tipo de agravante no Código Penal. O Código Penal não prevê a agravante da coculpabilidade às avessas. Então eu não posso aplicar. Não posso, segundo motivo, fazer analogia em malum parte. Não posso. A única atenuante inominada que nós temos está no artigo 66. Com base nela, o juiz pode reconhecer atenuantes fora daquele rol. Mas isso nós não temos em relação aos agravantes. Não há uma agravante inominada na parte geral do Código Penal. Portanto, as agravantes que podem incidir sobre a pena estão previstas num rol que está bem claro lá. As agravantes estão elencadas. Eu não posso criar uma agravante fora desse rol. Eu não posso sair da taxatividade. Entenderam? Então, eu não posso agravar a pena no caso da coculpabilidade às avessas. Professor, o que o juiz poderia fazer para punir com mais rigor os casos de coculpabilidade às avessas? Ele pode aplicar esse raciocínio no artigo 59. Ao fixar a pena base, ao analisar as circunstâncias judiciais, o juiz pode considerar o desvalor da conduta do agente. Entenderam? Ele pode considerar esse raciocínio da coculpabilidade às avessas na aplicação da pena base, artigo 59 do Código Penal. Lá nós temos as circunstâncias judiciais, conduta social, antecedentes, etc. Entenderam? Captaram? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Um resumo direto e reto, simples, para vocês memorizarem e não esquecerem mais. Então nós vimos o conceito de coculpabilidade e avaliamos a coculpabilidade às avessas. Com base na doutrina, na jurisprudência, na nossa lei, é um resumo que está bem forte para vocês. Tá bom? Curtiram? Gostaram? Conseguiram entender? Maravilha, então. Eu vou jogar depois no YouTube, tá? Vou jogar também. Estou jogando no YouTube agora esses vídeos, essas dicas, a série Intangível. Eu estou jogando no meu canal no YouTube. Quem quiser acessar o YouTube é Delta Thiago com TH, tá? Acessem depois que eu vou jogar esse vídeo lá também. Vou subir e vou colocar lá. Maravilha? Curtiram então? Já tinham visto esses temas já?
Tinham visto ou ainda não esses temas? Não tinham visto ainda? Que legal, o pessoal curtiu, né? Maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar minhas redes para quem não me segue ainda, tá? Sigam aí o Periscope, o Instagram, Delta Thiago com TH. Todos os dias eu posto dicas no Instagram, faço vídeos por aqui também, tá bom? Então foi um prazer contar com a presença de vocês. Uma boa noite. Qualquer coisa mandem mensagens, elogios, críticas, sugestões. Eu vou vendo aos poucos. Maravilha? Tamo junto. Passamos o trator, sem mimimi, mais um treinamento insano para vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Uma boa noite. 3F, se precisar o quarto e bora passar o trator.